A paz de Cristo, povo de Deus, que o nosso Pai Celestial nos abençoe nesse dia. Louvado seja Deus, estamos dando sequência ao nosso propósito de espiritualidade cristã, a jornada com Cristo. Quem está apreciando esse propósito? Quem está se esforçando, se dedicando nesse propósito? Por favor, me responda aí, pastor, eu estou na mesma fé. Você está na mesma fé? Deixa aí o seu comentário e vamos seguir em frente. Me diga aí se você vai seguir em frente nesse propósito. E eu creio que se você perseverar até o fim, certamente você será beneficiado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Para Deus nos beneficiar, para Deus nos abençoar, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, precisamos dar o nosso melhor. Então, se você está nesse propósito, esteja na mesma fé, no mesmo empenho, na mesma dedicação que eu, porque todos os dias, ao meio-dia, eu posto novos vídeos aqui no canal. É um esforço, é um trabalho da minha parte, e eu creio que Deus vai nos beneficiar, vai nos abençoar gloriosamente. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando. Agora você, meu caro irmão e irmã, precisa fazer a sua parte. Você precisa se dedicar. Você precisa aplicar na sua vida o que você tem aprendido aqui no canal, e você precisa orar diariamente. O que nós mais temos aprendido nessa jornada com Cristo é que devemos orar diariamente sem cessar. Precisamos viver na prática habitual da oração. É o que nós mais aprendemos nesse canal. Portanto, ore sem cessar e aplique na sua vida os princípios do Evangelho, da doutrina de Cristo Jesus. Amém? Pois bem, eu quero falar hoje sobre a fé. A descrição desse vídeo é a seguinte: a fé é pessoal e intransferível. A fé é pessoal e intransferível. Cada um de nós devemos desenvolver a nossa fé. Você precisa desenvolver a sua fé de forma pessoal, pois a fé é intransferível. Não tem como eu transferir a minha fé para você. Não tem como você transferir a sua fé para alguém. A fé é pessoal, é uma virtude pessoal e intransferível. Então, cada ser humano precisa aprender a manifestar a fé, a desenvolver a fé. Todo mundo já nasce com a fé em seu DNA. Já reparou que quando a gente era criança, a gente acreditava em certos mitos, como na fada dos dentes, bem como no Papai Noel. Acreditávamos em fantasmas, acreditávamos em seres mitológicos. Sim ou não? Porque no DNA humano já tem a fé, a tendência a acreditar, a crer em alguma coisa. Só que essa virtude chamada fé é algo que o ser humano já tem no seu DNA, na sua existência humana, implantado por Deus, para que essa fé, essa crença, seja direcionada somente a Deus. O problema é que o ser humano vai crescendo, a pessoa vai tornando-se adulta, e o maligno vai enganando as pessoas e influenciando as pessoas a voltarem-se para as mitologias, para os falsos deuses. Foi assim que surgiu várias religiões, com a crença em vários deuses, em várias entidades.
Mas a fé que todo ser humano tem, ela tem que ser voltada somente para Deus. Tem que ser uma fé vertical, não pode ser uma fé horizontal. Nós não podemos crer em tudo. Não podemos crer em entidades mitológicas, em deuses pagãos. Nós temos que crer somente no Deus que fez o céu e a terra. Portanto, a fé ela tem que ser vertical, voltada somente para um ente, para um ser, que é Deus. O Deus único, verdadeiro, que não é fruto da mentalidade humana, mas Ele mesmo criou a mentalidade humana. Ele é o criador do ser humano. Ele é o criador de toda a biodiversidade. O Deus único. Então, todos nós já temos essa tendência a crer, a ter fé em algo, desde criança. Mas essa nossa tendência a crer em algo deve ser focada em Deus. Nós temos que crer somente em Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele disse em João capítulo 14, versículo 1. Você pode até conferir em sua Bíblia. João 14, versículo 1. Jesus Cristo disse: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crede somente em Deus e em mim, disse Jesus. Então, nós só podemos crer em Deus o Pai e em seu Filho Jesus Cristo. E é claro que aí também nós temos que entender a teologia trinitariana. Nós temos que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, porque Deus é uma unidade composta por três pessoas distintas que compartilham da mesma natureza e essência e atributos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único ser. Então nós devemos crer em um único ser, em um único Deus, o Deus que se manifestou aos patriarcas de Israel, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Esse é o Deus verdadeiro, o Deus do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias, que veio ao mundo para fazer toda a vontade desse Deus único e verdadeiro. Jesus veio cumprir as demandas da justiça do Deus único e verdadeiro. E assim, toda a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. A ira de Deus foi aplacada e agora Deus está aberto ao diálogo, à reconciliação, ao perdão. Deus está pronto para perdoar qualquer pecador que se arrepender dos seus pecados. O pecador só precisa ter fé direcionada em Jesus. Fé em Jesus. Fé em Cristo. Quem tem fé em Cristo está tendo fé no próprio Deus, porque Cristo é a face do Deus bendito. Amém? Louvado seja Deus. Então todos nós já temos essa tendência a ter fé, a crer. Então eu estou aqui através desse ensino para te direcionar à verdadeira crença, a crença em Deus. Você está sendo agora instruído a desenvolver a sua fé somente em Deus, somente em Jesus Cristo, porque é essa fé que salva, é essa fé que faz toda a diferença. E essa fé é algo pessoal. Ninguém pode crer por você. É você que tem que crer. É você que tem que desenvolver a tua fé. A fé é pessoal e intransferível. Veja só, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, veja só, quem, aqui é algo pessoal, é um conceito pessoal. É necessário que quem
se aproxima de Deus, você é que tem que se aproximar de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus por você. É você que tem que se aproximar de Deus. É você que tem que buscar. Ainda que algum ente querido seu seja um cristão fervoroso que faça orações por você, mas estas orações não podem te salvar. Você é que tem que crer para ser salvo. Ninguém pode crer por você. É você que tem que tomar a atitude e buscar a Deus, porque a fé é pessoal. E essa fé é desenvolvida de maneira pessoal, partindo da gente. Nós é que temos que tomar a atitude e buscar Deus e manifestar a nossa fé. Então veja só, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Amém? Então você vê que a fé é uma virtude agradável a Deus. É por meio da fé que nós agradamos a Deus, que nós agradamos ao nosso Criador. A exemplo de Abraão, que na Bíblia é chamado de o pai da fé, pela obediência que ele tinha para com Deus. Veja o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado por Deus, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque a promessa se estendeu de pai para filho, de filho, para neto, o neto de Abraão. Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó, pai, filho e neto, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus é o arquiteto, é o grande arquiteto e construtor do universo, não só da terra prometida, que é destinada para todos os que são da fé, bem como Deus é o grande arquiteto e construtor do cosmos, do universo. Veja só, em Tiago, no capítulo 2 e versículo 19 em diante, também fala sobre a fé de Abraão, que é um exemplo para cada um de nós. Veja só, Tiago 2, versículo 19 em seguida. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Ou seja, a fé sem obediência é inútil? Toda vez que você ouvir a palavra obras relacionada à fé na Bíblia, então a Bíblia está falando sobre obediência a Deus. Fé e obras, ou seja, fé e obediência a Deus. A fé, ela só é verdadeira quando é acompanhada de obediência a Deus, ou seja, de obras. Amém? Então veja só, mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras, pela obediência, que nosso pai Abraão foi justificado, ou seja, aceito por Deus, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Veja que é através da obediência a Deus que a nossa fé é aperfeiçoada, que a nossa fé é desenvolvida. Você pode perguntar, pastor, o senhor está aí falando sobre desenvolvimento da fé, mas o que eu tenho que fazer para desenvolver a minha fé? É simples,
obedecer à instrução da palavra de Deus. Obedecer à instrução da palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, você estará no caminho do desenvolvimento da fé, no aperfeiçoamento espiritual. Obedeça à palavra, siga as orientações do Espírito Santo, siga as orientações que você aprende aqui no canal. Certamente a tua fé vai se desenvolver progressivamente e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém? Então, no versículo 23, e aqui eu termino, diz assim: assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então ele foi chamado amigo de Deus por causa da fé que foi aperfeiçoada através da obediência. Portanto, o conceito de fé, nesse sentido que eu estou aqui falando, argumentando com vocês, é obediência a Deus. Esse é o conceito da fé, obediência a Deus. Amém? Declarem comigo, o conceito da fé é a obediência a Deus. Você pode até digitar nos comentários. O conceito da fé é a obediência a Deus. O conceito da fé é a obediência a Deus. E lembre-se, a fé é pessoal e intransferível. Ninguém pode crer por você. É você que tem que crer. Entendeu? Você não pode pegar uma carona com a minha fé. Você tem que desenvolver a sua fé. Eu não posso chegar aqui e falar: vem pela minha fé você vai ser curado, pela minha fé você vai ser abençoado. Eu não posso fazer isso porque não é verdade. Você é curado pela tua fé, você é liberto pela tua fé. A minha fé beneficia a mim mesmo, entende? Você é que tem que desenvolver a sua fé para ser beneficiado, para ser auto-beneficiado, autopromovido pela sua própria fé, para ser salvo pela sua própria fé. Amém? Então aprenda a desenvolver a sua fé, de forma que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Amém? Deixe-me orar por você. Pai querido e Pai amado, em nome de Cristo Jesus, eu louvo e exalto o teu nome por mais um ensinamento da palavra do Senhor. Obrigado por ter falado, meu Pai, com cada um de nós. Eu te peço agora, nesse momento, fortaleça a fé dessa pessoa, Pai, para que ela possa te agradar, porque de fato, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, meu Pai, que a nossa fé seja desenvolvida progressivamente, que a nossa fé cresça, igual a fé daquela mulher cananeia, a qual tinha uma filha e o Senhor a libertou. Uma filha que estava horrivelmente endemoniada, e pela fé da mãe, a filha dela foi liberta, a menina foi curada, foi transformada. E o Senhor disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento sua filha foi curada, foi liberta. Então, meu Pai, nos dê a fé, a semelhança da fé da mulher cananeia. Que a nossa fé seja grandiosa, ao ponto do Senhor se alegrar com a nossa fé. É isso que nós queremos, meu Pai. Nós queremos alegrar ao Senhor, agradar ao Senhor com a nossa fé. Ó, meu Pai, abençoa teu povo, abençoa tua igreja, abençoe a vida de todos os meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada com Cristo. Que sejamos todos abençoados com toda sorte de bênçãos. Receba em sua vida aí toda sorte de bênçãos. Sejam abençoados pelo poder de Deus. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Por hoje é só, cumprimos mais um dia do nosso propósito da jornada com Cristo. Amanhã tem mais, fica ligado no canal. Inscreva-se, deixa o seu gostei, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha e vamos seguir a jornada com Cristo. Glória somente a Deus.